Olá pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre finanças pessoais e na verdade vou apresentar para vocês uma planilha. Algum de vocês já tentou utilizar a planilha de alguém, alguma planilha de curso e desistiu? Parou? Sabe por que você parou? Eu já parei de usar várias planilhas. Eu comprei alguns cursos e nesses cursos eles vêm planilhas pré-definidas, já formatadas, enfim, muito bonita, muito usual, com muita forma, muita coisa para preencher, que te dá o extrato desde o teu cafezinho até o maior gasto do mês. É legal? É muito legal. É fácil? Mais ou menos. É aplicável? Então, no meu caso, eu já parei de preencher vários tipos de planilhas, já peguei planilha de mil e um cursos, né, que eu já fiz alguns cursos de finanças pessoais, e sempre vem, nossa, essa é mais bonita, daí troco, pega aquela outra. Aí eu começo preenchendo bonitinho no primeiro mês, às vezes no segundo e depois paro. Mas por que eu paro de preencher a planilha? Porque ela se torna complicada. Então, assim, gerenciar os gastos de finanças pessoais tem que ser uma coisa simples, uma coisa ágil. Então você não pode perder muito tempo. Você tem que sim dedicar tempo para fazer isso semanalmente, mensalmente. Eu faço semanalmente o controle das minhas finanças pessoais na minha planilha. Então eu vou apresentar para vocês agora. Alguns colegas meus já me pediram, mostra como é que tu faz. Eu gosto do jeito como tu cuida, já me explicou, mas eu nunca vi essa planilha. Então assim, acompanhe o vídeo agora, eu vou mudar a tela aqui e vou passar como que funciona essa planilha e você vê se ela é aplicável, se você curte ela ou não. É uma planilha simples, porém não simplista e que mostra assim o básico, o que é necessário para que você controle as suas finanças, tanto sua quanto a sua família, tá bom? Vamos lá. Fala pessoal, então vamos lá, vamos começar a utilizar a planilha. Eu coloquei a planilha de gastos 2.0 porque eu tinha uma mais antiga, então eu decidi fazer uma nova e coloquei uma senha nela, porque alguma pessoa pode mexer e eu prefiro ocultar aqui. Então tá, tem minha senha aqui, tem o gráfico que a gente vai ver depois no início. Deixando bem claro, né? Essa é uma planilha que eu mesmo criei, então eu criei ela do zero. Veio um bom tempo para deixar ela do jeito que ela está hoje, do jeito que para mim fica fácil essa identificação de categoria, de prioridade, status e o tipo, então eu vou explicar para vocês de forma simples. Um exemplo, o tipo você não mexe, pode deixar esses dados aqui. Prioridade também não, vou explicar depois. E o status lançado e baixado eu vou explicar depois. Aqui que você pode mudar. Então aqui eu coloquei moradia, alimentação, que é a segmentação das minhas despesas, onde está indo o meu dinheiro. Então depois eu consigo ver pelos gráficos, pelo dashboard, onde é que está indo o meu dinheiro anual, mensal, para saber onde eu preciso cortar, onde eu preciso ajustar e assim por diante. Então aqui tem outras, deixei 4 espaços em branco e você pode depois colocar alguma outra categoria que se encaixe para você. Ou pode excluir alguma delas, simplesmente basta vir aqui e apagar e ela some lá depois na hora de preencher os dados, beleza? Então esse é o primeiro ponto que você vem ver, você dá uma analisada e vê qual item você vai utilizar. Vamos então para janeiro. Quando eu venho para janeiro, já tem alguns dados preenchidos aqui. Eu coloquei para facilitar o entendimento, tá? Mas aí ela vai vir em branco depois que você utilizar ela. Uma das coisas que geralmente dá problema em algumas planilhas é que você começa, mas depois no final do mês sobra dinheiro ou falta. Mas por quê? Porque às vezes você não fez o ajuste de correção. Então eu coloquei aqui um ajuste e inserção. Pode ser ajuste e correção. O que seria isso? Às vezes, quando você começa a preencher uma nova planilha, quando você começa a utilizar, você tem dinheiro sobrando no banco, em investimentos, ou está faltando, enfim. Você tem que colocar o valor real para que ela bata no final do mês. Então, exemplo, você tem R$2.000 sobrando. Então vai colocar R$2.000 lá. Vai vir aqui, R$2.000. Isso aqui é o que está me sobrando, então vai regularizar no final, vai ficar o 0 a 0 lá quando fechar o mês. Beleza. Eu vou colocar baixado para explicar para vocês. E aqui é a questão das receitas. Então sempre tem o tipo, né? É uma receita, é uma despesa, são proventos que vêm de algum investimento, o resgate de algum investimento ou é uma aplicação, um investimento mesmo. Então eu coloco sempre o meu salário da esposa, que aqui a gente junta as receitas e paga as despesas e já tem uma meta de investimento e é tudo junto. Então tanto a despesa quanto receita e os investimentos. Então cada um cuida da forma como acha. Eu acho essa a melhor forma de cuidar do dinheiro. E aqui tem os salários, eu coloco um salário aqui, um exemplo, salário 3.000, salário da esposa 3.000, coloco, teve esse mês as aplicações deram 100 de rendimentos, tem que colocar aqui, porque senão depois dá furo no final do mês. Teve uma venda, vendi um celular que estava parado, R$250. Vendi uma bicicleta, coloca aqui.
Daí o ajuste de correção que eu falei, né? Quanto que vai investir? Vamos colocar aqui, R$ 500 de investimento. Vamos ver. Um exemplo, daí vai vir aqui colocar, putz, mas agora faltou mais uma receita. Olha só o que você pode fazer. Você pode clicar aqui na linha 10 ou em qualquer outra linha e segurar o Ctrl mais. Ele coloca uma linha nova. Então já é um atalho de Excel aí para quem não sabia desse atalho. E você vai lá e coloca a receita. Receita X. Foi R$ 100. Vai lá e coloca baixado. Baixou, já entrou. Ok. E aqui aqui é a parte onde pega, que é muito importante prestar atenção. Despesa. Eu venho e coloco as minhas principais, sempre aqui. O que eu gasto, né? E daí depois vem algumas coisas que vão vir durante o mês. Mas um exemplo, se você for ver aqui, pode ver, abril, maio, junho, já tem uns gastos que são pré-definidos. Por que eu lanço para os próximos meses? Para que eu tenha uma análise do que vai me sobrar, o que eu vou precisar de dinheiro para pagar nos próximos meses até o final do ano. Então você tem que fazer um planejamento da sua receita, das suas despesas, senão você se perde. Você tem que saber, não, eu vou ter no mês de agosto lá, vai me sobrar tanto, então eu posso investir tanto. Você já faz uma meta de investimento. Naquele mês vai sobrar tanto, então talvez dá para fazer aquela reforma da casa, dá para fazer aquilo lá. Enfim, você tem que fazer um fluxo de caixa ali para emergências. Então, vamos lá. Despesa, coloquei aqui moradia, condomínio, 250, parcela no apartamento, digamos assim, tem uma parcela no apartamento, coloca ali mercado, faça uma estimativa de mercado. Então você pode ver que aqui, o que eu faço? Coloquei o mercado aqui, já estou lançando o mercado no mês, então eu vou vir aqui, como isso aqui é uma previsão, eu apago. O posto de gasolina, eu apago. Por quê? Porque durante o mês eu vou estar colocando os valores aqui. Eu gosto de colocar geralmente todos os meses uma previsão do que eu vou gastar de combustível e o que eu vou gastar de mercado, para saber, vou coloquei aqui, vou gastar R$ 700 de mercado, vou gastar R$ 300 no posto. Quando eu for lançando no mês, eu venho aqui e apago, senão, claro, né, os gastos não vão fazer sentido. Então, vem aqui, coloca, despesa, é uma despesa, qual tipo de categoria? É uma despesa de moradia, de alimentação, de combustível. Se você colocar mais algum daqueles 4, vai aparecer aqui. Outros, não se encaixam nisso aqui, beleza. É uma despesa essencial ou não essencial? E é aqui que pega, que muitos têm dúvida. O que é essencial e o que é não essencial? Essencial é o que você necessita para sobreviver. Tipo, deu uma merda. Você perdeu um emprego, ou, enfim. E o que você necessita, que você pode cortar e ficar só com o essencial? Então, o que é essencial para para outros pode não ser. Um exemplo. Para mim, internet é essencial, porque eu utilizo como meio de trabalho, então eu não posso ficar sem internet. Para alguns, a internet pode ser que seja algo que não seja essencial, então, não, dá para cortar se apertar. E isso é muito importante você saber o essencial, lá no dashboard depois a gente vai ver, para saber qual é o seu custo fixo, qual é o seu gasto que você tem que juntar, 6 meses para ficar com uma reserva de emergência. Então, isso é muito importante, ter a reserva, tá? Então, vamos lá. Condomínio para mim é essencial, parcela, mercado, poço, luz, internet, tarifa do banco, cabelo, tal, plano de saúde, estudo, é essencial, não tem como cortar, e assim vai. Vamos ver um não essencial aqui, Academia, eu acho muito importante, mas se o negócio apertar, eu corto. Então, eu coloco como saúde, não essencial. Se precisar, eu corto. Aí aqui você vai colocando, né, alguns presentes, enfim, aniversário da mãe. Se apertar não tem como dar presente, então você corta. E assim vai por diante. E vai colocando, vê que eu coloquei mercado, é essencial. Posto, veículos, esse aqui não é essencial, não era essencial esse cara aqui. Saúde, farmácia, é essencial, e assim vai. Então você define o que é essencial e o que não é. E o ideal é que você coloque todos os seus gastos aqui. Eu gastei R$ 3 num cafezinho e preciso lançar? O ideal é que você lance para não ter furo no final. Mas se ficar muito complicado para lançar esse tipo de gasto, como um cafezinho, enfim, você coloca uma média que gastei R$ 100, coloca como outros ou como lazer e vai lançando por mês para fechar as contas. Mas a dica que eu dou, eu utilizo muito o cartão de crédito. Então, assim, tudo que eu compro ou é débito ou é crédito. Raramente eu uso dinheiro, então eu consigo contabilizar e estratificar todos os meus gastos. Fica mais fácil para preencher essa planilha. E, então, uma vez por semana, eu tiro o extrato do banco, exporto para o Excel, colo numa guia, né, em outra guia,
e passo para cá. Então fica fácil preencher. Desde o cafezinho que eu tomo até algo que eu gaste, que é com um valor maior. Então tá, você vem, preenche aqui, baixado, vai nos outros meses, coloca tudo. Então assim, ó, digamos que, vamos ver aqui, a gente está no mês de março. Vamos supor que estamos no mês de março. Lancei tudo aqui, já foi baixado, eu vou baixando semana a semana. No mês de abril eu já começo a lançar para ter a minha previsão. Então, ó, vou ter uma previsão de salário de tanto, os meus gastos são esses. E quando chegar o mês de abril, você entra ali e vai baixando. Ah, entrou o salário, então eu vou vir aqui e vou baixar. Ah, essa despesa já foi, baixa. Ah, isso aqui, no dia 25 vai ter tal custo, então vem lá e bota lançado e assim por diante. Tá? É bem simples, não tem segredo. Todos os meses são assim. Eu vou lançando para frente. Ah, tem alguma parcela, vou lançar até tal mês aquela parcela e assim por diante. Agora que vem o pulo do gato, o que é legal. Dashboard. Então, esse dashboard aqui, você não precisa preencher nada. Bom, aqui deu muito espaço. Vou aumentar o zoom aqui já para tirar. Espera aí. Deixa eu desproteger aqui, revisão. Pronto. Ó, caso fique assim, basta clicar aqui, para quem não conhece, né? E a coluna se abre. Então vamos supor aqui, ó, janeiro. A gente tem desde janeiro até dezembro dos gastos. Aqui é o real, né? Como a gente já pode ver, e aqui é o previsto, que a gente previu gastar. Por que que o janeiro, fevereiro e março o previsto não tem nada? Porque já se tornou real, já subiu. Então quando eu coloco aqui baixado, ele já sai daqui e vem para cá. Então isso é importante para não ter duplicidade. Então assim você sabe, ó, estou no mês de março, o mês de abril eu tenho uma previsão de receita de 7.150. Então eu tenho gastos essenciais que vão consumir 3.952. Aí você vem aqui e está 55% está vermelho. Por quê? Eu coloco 50% o meu limite, a meta é 50% de gasto essencial. E investimento eu coloco 30% e para o lazer eu coloco 20%. Então 20% ele entra no lazer, no não essencial. Eu controlo esses três aqui com metas, tá? Então automaticamente, se o meu gasto essencial ficar abaixo de 55%, ele vai ficar diferente. Quer ver só? Vamos lá, o gasto essencial que eu coloquei aqui. Esse aqui é essencial. Vamos tirar ele aqui e colocar como lançado. Vamos ver como é que ficou. Lançado. Tá vendo que essencial aqui ficou, ó, 21%? Vamos colocar de novo lá baixado. Ó, já ficou 31%. Então tá verdinho ainda. Quando ele chegar acima de 50%, vamos colocar aqui um outro valor só para fazer um teste. Pra vocês verem como vai mudando. Ó, já ficou amarelo. Então, conforme vai chegando perto de 50%, ele vai mudando a cor. E agora vamos passar dos 50% aqui. E vamos ver como é que fica. Ó, 53%, passou. Então eu estipulei a minha meta de 50%, foi fora. Investimento, putz, eu investi só R$500. Eu coloco 30%, conforme você for melhorando, você pode ir mudando isso, mas eu gosto de ter 30% de investimento de meta por mês. E assim por diante. Então vamos lá. Aqui eu tenho a receita mais sobras. Então, lembra que eu falei lá do mês de janeiro, que é o primeiro mês que você vai preencher, ou enfim, qual mês você tem que colocar o ajuste para não dar erro. Ah, tá, então eu tive tanto de receita. Quanto deu receita desse mês? 9.000. Pagou tudo, total de gastos, foi esse valor. Sobrou 3.158. O que acontece? Por que esse mês aqui, ó, a receita aqui tá, ó, ele já soma. Então automaticamente ele pega a receita do mês junto com as sobras, porque é isso que tem que ter na tua conta corrente, ou enfim, guardado de dinheiro. Não pode ter menos do que esse valor aqui. Se sobrou isso e esse mês teve isso de receita, total que tem no mês é isso. Então, a mesma coisa, vai fazendo os gastos, tirou daquilo ali, sobra isso. E assim vai indo. Vai. Ó, pode ver que, como nesse mês aqui, ó, eu tenho 7.000 sobrando, ele vai manter para os próximos meses. Agora, vamos supor que no mês de março, eu fui lá e fiz um investimento de R$7.000. Olha o que acontece. Ó, já sobrou só isso. Entende? Que eu fiz uma aplicação de 7.000, ele já baixa, né? Ele pega, tira o investimento, tira os custos,
me sobra isso. Então isso aqui está no banco, já começa o outro mês. E aqui no previsto, pode ver que ele tem tudo aqui, ó. A receita prevista é isso, de gasto essencial é isso, de investimento eu previ tanto, lazer isso, não essencial, esse valor, 460. Teoricamente é para sobrar isso, isso é o que eu já tenho previsto. Então entende que a gente consegue vendo nos próximos meses, lá em dezembro, aí vamos supor lá, você é CLT, e em novembro você tem uma outra receita. Ó, segura aqui, vamos lá, Ctrl mais, receita, vamos colocar aqui 13º. O cara tem um 13º, você recebeu o valor, vamos colocar R$3.000 aqui e lançado, que ele não baixou ainda. Então vamos lá no dashboard lá. Olha só, quando eu vou em dezembro, automaticamente eu lancei em dezembro, novembro, não, eu lancei em novembro, desculpa. Ó, em novembro eu vejo que vai sobrar mais. Nossa, para sobrar 5.000 aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais, vou lá mudar a minha meta em novembro. Sobrou 5.000, então meu investimento aqui, vamos colocar R$2.000 de investimento. E assim por diante. Essa é a forma como eu vou cuidando das minhas finanças, tá? Eu vou ajustando e aqui no final eu vejo quanto que eu gastei. Quanto foi a minha receita do ano? Minha receita foi 23.000. Essencial foi isso. Isso aqui são gastos que estão lançados, tá? Que já são baixados. Quanto que foi o meu total de gastos? O que foi de gastos até agora foi isso. Esse foi o valor. E aqui eu tenho tipo, né? Então a gente vem ver por tipo, é muito interessante, tá? Então conforme for baixando, você já vai vendo quanto que corresponde a moradia para mim. Putz, 61% em janeiro, no mês de março 31%. Então esse é o farol, é o raio-x que tu faz para ver onde é que tu está gastando mais. Um exemplo, vamos lá. No mês de fevereiro, olha só, 24% das minhas despesas foram com alimentação. O que será que eu estou gastando de alimentação? Eu não sei. Então vamos lá, no mês de fevereiro, eu vou vir aqui, eu posso, vou dar outra dica para vocês. Seleciona aqui e segura Ctrl Shift L. Ou então, você pode ir lá, né, dados, filtro. Dados, filtro. Eu venho aqui e coloco só a categoria. Vamos lá. Aqui ele não vai pegar porque o filtro ficou lá em cima. Então vamos fazer de uma forma mais simples. Quando acontecer. Ctrl Shift L. Ou dados, né? Vou colocar a moradia. Legal. Então aqui ele me trouxe. Eu consigo analisar no detalhe qual é o que está gastando mais. Foi moradia, foi isso. Vamos lá ver em fevereiro. Fevereiro, aqui. 24%. Que lá foi. Não, falei moradia. Então, olha só. Vamos ver a alimentação, né? Estou olhando o indicador errado. Por que eu gastei tanto com alimentação? Mercado, padaria, mercado. Estou gastando muito com mercado. Vamos cortar o quê? Não. Tem outro item que dá para cortar? Vamos ver, lazer. Gastei 4% com lazer. Supondo, vamos ver, digamos que no mês de março tivesse 30% com lazer. O que eu gastei a mais esse mês? Você consegue ter o raio-x. Então isso é legal para você analisar mês a mês. E no final do ano também fazer uma análise. Nossa, final do ano eu vou lá e olho quanto que foi meu gasto anual. Putz, eu gastei tantos por cento em moradia, tantos por cento em alimentação e assim vai por diante. Tá? Então, essa aqui é a planilha que eu utilizo para cuidar das minhas finanças. Eu acho que é muito interessante cuidar dessa forma. E aqui vem os gráficos. Gráfico bem simples, né? Que coloca o meu gasto anual. Qual é o percentual de gasto que eu tenho com moradia? Tantos por cento. Quanto que é de alimentação? 80 e poucos por cento. Aqui está meio fora os valores, como são dados fictícios, e eu coloquei mais despesas lançadas, ele acaba não refletindo o valor correto, mas ele traz certinho. Gasto anual, 19.000. Eu tive tanto, então eu trago em percentual e o valor, tá? De todos os indicadores. Quando você lançar algum indicador novo ali, vamos lá fazer isso rapidinho, só para dar um indicador, categoria X. Eu venho aqui em janeiro, e vamos colocar essa despesa aqui como categoria X. Já traz aqui, X baixado. Quando eu venho no gráfico ver a categoria X, ele já trouxe, Entende que ele atualiza automático? Então são duas guias que vocês não precisam mexer e atualizar em nada. A guia do dashboard e a guia do gráfico. O restante é só ir preenchendo. É bem simples, está bem objetiva. Eu consigo controlar muito bem por ela.
Então já peguei 1001 planilhas que tinha que preencher 300 mil coisas onde eu me perdia e cansava, né? Então eu faço isso aqui 4 vezes por mês, semanalmente, geralmente no domingo, paro, pego o extrato do banco, pego as contas que eu gastei na semana, eu utilizo, vou anotando, né? E jogo depois numa planilha para facilitar. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado aí. Quem quiser adquirir a planilha, vai estar disponível o link lá na bio, ou então também na Hotmart. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem aí que eu vou estar esclarecendo.